Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores que nos prestigiam com a presença, nossos espectadores ou telespectadores da internet que acompanham as palestras do ciclo e as sessões do seminário da Academia Brasileira de Letras, alunos da Escola SESC, que lá estão no fundo do nosso auditório, que vieram participar também da sessão desse seminário. Nós temos o prazer hoje de receber a professora Maria Lúcia Guimarães Faria, dentro dos ciclos ficcionistas, e ela nos vai dizer, com o brilho que caracteriza todo o seu trabalho que nós acompanhamos, ela vai nos dizer de Sterne e a tradição irônica da literatura. Maria Lúcia Guimarães de Faria é professora adjunta de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em ciência da literatura pela Universidade do Rio de Janeiro Federal. Defendeu tese sobre Guimarães Rosa, né, Maria Lúcia? Na Academia Brasileira de Letras em outubro de 2005. A academia, de vez em quando, se permite, né, se permitia, né, Sequim, favorecer a defesa de pesquisa na casa com a decorrente defesa de tese com a titulação referendada pela universidade, num acordo, num convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dentro desse acordo está aqui a professora Maria Lúcia, doutora em Guimarães Rosa, com tese defendida nesta casa. Foi professora de cultura inglesa em Brasília durante mais de 12 anos. Foi uma das criadoras do Grupo Corte de Teatro Amador, com o qual encenou diversas peças no Distrito Federal nos anos 70. E tem inúmeros trabalhos publicados. Foi uma das organizadoras do livro Veredas do Sertão Rosiano, edição da Sete Letras, em 2007, e do volume Sequim, Uma Vida em Letras, também da editora no caso da editora do FRJ, em 2013. O livro, como todos nós sabemos, foi uma justa homenagem aos 60 anos do nosso companheiro Antônio Carlos Sequim. Maria Lúcia faz parte também da Comissão Permanente de Organização do Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, promovido pelo Setor de Literatura Brasileira do FRJ, que este ano lança a sua 6ª edição. É uma apresentação que ela se permitiu modesta, mas é claro que Maria Lúcia tem muito mais do que isso em termos de realização, mas, como ela se permitiu apenas essas informações, ou a sua assessoria, né, ela se permitiu essas informações, aí está apresentado, e é com Maria Lúcia que nós damos, então, prosseguimento à série dos ficcionistas, no ciclo de conferências da Academia, e a palavra é sua para nosso prazer. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, tem que chamar mais perto, pela oportunidade de falar aqui a vocês hoje. Ele leu uma porção de coisas, tese sobre o Rosa, teatro, uma porção de professor de literatura brasileira, Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, mas não é sobre nada disso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre um romancista de quem eu gosto muito, que é o Sterne, e, principalmente, esse livro dele, chamado, traduzido para o português com esse nome, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy. Sendo hoje dia 16 de junho, até cabia mais ter falado do Joyce. Não falarei dele, mas fique anotado que o Joyce era um fã enorme, entusiasta do Sterne e desse romance em particular. Então, vamos a ele. Eu vou lendo para eu também não me perder, parar em umas partes, mas eu vou me referir a muitas passagens do romance. Então, para que vocês acompanhem melhor, essas passagens vão ser projetadas ali pela minha auxiliar técnica, a minha filha. Então, vamos começar. O título é Sterne e a tradição irônica da literatura. Existe uma tradição irônica da literatura. Com o Quixote de Cervantes, tem início uma linhagem romanesca que adota um duplo movimento de escrita.
De um lado, a construção de uma trama de fabulação. De outro, com visada inversa, a desconstrução das artimanhas narrativas, o desnudamento do princípio de composição, o diálogo crítico da literatura com a própria literatura. Desmonta-se a motivação realista. A obra não apenas desmascara o seu ser fictícia, mas escancara as entranhas do seu fazer-se, desvelando-se diante do leitor, que é chamado a participar do seu processo de elaboração, da sua produção de sentido. Por uma via, ilude-se o leitor com todo o aparato de estratagemas romanescos. Por outra, rompe-se o contrato ficcional e o leitor experimenta o desmanche da ilusão dramática e a quebra da verossimilhança. Ao movimento crítico deflagrado pelo narrador deve corresponder uma postura inquisitiva assumida pelo leitor. O contraponto ao narrador autoconsciente é o leitor autoconsciente. Remonta a Aristófanes e suas famosas parábases, a inserção da metalinguagem crítica na trama de ações. Friedrich Schlegel eleva a parábase a um supremo princípio de composição artística. Inaugura-se uma estirpe de romancistas que incorporam o movimento parabático permanente como a mais alta forma da vocação crítica da literatura. Ao entusiasmo criador, alia-se a força de um incessante questionar. De múltiplas formas se realiza a disposição metaficcional de uma obra. Fielding, do século XVIII inglês, funda a sua nova província do escrever, cujo eixo de sustentação são os prefácios parabáticos com que introduz cada novo livro do Tom Jones. Machado de Assis engendra a figura do defunto autor que, nascendo na morte, imprime à sua narrativa uma perspectiva dual que lhe garante a constante vigilância crítica e irônica sobre o ato de narrar. Nosso objeto de estudo é um dos maiores mestres da desconstrução irônica, Laurence Sterne, e sua obra-prima, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy. Diz ele, ainda no início do seu livro, a arte de escrever, quando devidamente exercida, não é senão um nome diferente para a conversação. Obediente a este princípio, ele estrutura a narrativa dialogicamente, o que intensifica o processo de comunicação e estabelece um tipo de contato revolucionário entre ele e o leitor. Trata-se de um vínculo que se vai estreitando aos poucos com o progresso da narrativa. Como um autor que respeita os limites do decoro e da educação, ele divide amigavelmente com o leitor a tarefa de narrar. Com efeito, se o narrador trabalha arduamente na tessitura da trama, e ele o confessa a todo instante, o leitor tampouco tem 1 minuto de sossego. São perguntas a responder, enigmas a decifrar, obscuridades a esclarecer, trechos a reler, passagens sobre as quais meditar. Como essa, por exemplo, diz ele, interpelando a leitora. Como pôde a senhora leitora ter sido tão desatenta ao ler o último capítulo? Nele eu vos disse que a minha mãe não era uma papista. Papista? O senhor não me disse tal coisa. Senhora, peço-vos licença para repetir outra vez que eu vos disse, tão claramente quanto as palavras por inferência direta podem dizê-lo. Então, senhor, eu devo ter pulado a página. Não, senhora, não perdeste sequer uma palavra. Então, devo ter pegado no sono. Meu orgulho, senhora, não vos permite semelhante refúgio. Então, declaro que nada sei sobre o assunto. Essa, leitora, é exatamente a falta de que vos acuso. E como castigo por isto, eu firmemente insisto em que volteis atrás, isto é, tão logo alcanceis o próximo ponto final e leiais o capítulo todo de novo. A leitora relê o capítulo anterior. Nenhuma frase parece autorizar a inferência. Perplexa, retorna ao narrador, que se entretivera a conversar com os leitores mais sagazes sobre as falhas de uma leitura retilínea que busca aventuras ao invés de conhecimento. Tristram espera que a punição imposta à leitura sirva de lição a todos, para que aprendam a ler meditando. As tarefas do leitor vão mais longe.
Ao ver-se em embaraços, Tristram, por vezes, solicita os conselhos do leitor. No livro 3, capítulo 23, ele hesita em contar uma história fora de ordem. Que é que vossas reverências desejam que eu faça neste caso? Contai-a, Mr. Shandy, sem dúvida. Sereis um tolo se o fizeres, Tristram. Há ainda mais. Nesta obra única, o leitor tem tanto direito quanto o autor de pintar personagens. No capítulo 38 do livro 6, Tristram deixa ao leitor uma página em branco para que pinte a viúva Wadman segundo a sua própria fantasia. O narrador tem o direito de narrar, descrever, revelar, esconder, antecipar, adiar, mas não o de se intrometer na imaginação do leitor. E, muitas vezes, o defeito na visão de um ambiente não está numa descrição falha do narrador, mas na pobreza imaginativa do leitor. Um espaço como a página em branco amplia largamente a liberdade do leitor dentro da história. Neste caso específico, ele pode pintar a viúva. Em outros, pode aproveitar o vazio para xingar a praga de sua preferência. Em outros ainda, deve suprir a palavra ou frase não ditas. Outros há em que lhe cumpre formular uma hipótese numa situação que abre várias possibilidades. É de notar, contudo, que é justamente um espaço tal que definitivamente aprisiona o leitor nas mãos do narrador, pois o leitor desempenha exatamente o papel que o narrador lhe destinou. Neste sentido, o leitor se transforma em verdadeiro personagem da história. Os brancos, portanto, funcionam como armadilhas que enredam o leitor nas malhas da narrativa. No livro 6, o contato entre Tristram e o leitor já é tão íntimo que ele o convida a penetrar na privacidade do quarto de seus pais. Atente-se para o tom de cumplicidade do seguinte trecho. Eu explicarei a natureza destes leitos de justiça no meu próximo capítulo. E no capítulo subsequente, senhora, avançareis comigo para detrás da cortina, apenas para ouvir de que maneira meu pai e minha mãe debateram entre eles esta questão dos calções. Ao conceder ao leitor tamanha liberdade, Tristram permite-lhe invadir a narrativa e vasculhar os seus segredos. Não só permite, mas o incentiva e conduz nesta devassa, guiando-lhe os passos e iniciando na visão e audição da obra. Há limites, porém, para a imaginação do leitor. Por vezes, Tristram vê-se obrigado a podar-lhe o excesso de fantasia. Ele o faz, entretanto, num tom tão dúbio, que é justamente nos momentos em que, como ele diz, ele se acautela contra ambiguidades que ele mais aguça a malícia do leitor. Quando aparentemente cerceia a imaginação do leitor, ele mais a excita. No livro 3, a propósito de uma frase dita por sua bisavó ao seu bisavô, a frase é: "Por que, senhor, o senhor tem pouco ou nenhum nariz?" Tristram propõe-se a explicar exatamente o que quer dizer com nariz, para evitar interpretações equívocas, pois o seu é um livro de estrita moralidade. Na referida palavra, ele diz há dois sentidos e, consequentemente, dois caminhos, um sujo e um limpo. Para que o leitor não tome a vereda suja, ele anuncia que vai definir o termo nariz, mas antes implora e suplica aos leitores do sexo masculino e feminino de qualquer idade, compleição e condição, pelo amor de Deus e de suas almas, que se guardem contra as sugestões do diabo e não permitam que este, por meio de nenhuma arte ou estratagema, lhes infiltre outra ideia na mente, além da que ele próprio põe na sua definição. E, depois de tanta preparação, a prometida definição. Pela palavra nariz, por todo este longo capítulo de narizes e em qualquer outra parte da minha obra onde a palavra nariz ocorrer, declaro que, pela dita palavra, quero dar a entender nada mais ou menos que nariz. Ao definir o vocábulo, ele se limita a repeti-lo com todas as suas pluriimplicações, após um preâmbulo particularmente malicioso. Nem poderia ser de outra forma, já que, segundo ele afirma, definir é desconfiar. Trata-se, portanto, de cultivar os duplos sentidos, deixar que eles convivam e colidam, de modo a deles fazer emergir alguma coisa que não é a sua soma, mas a sua relação.
Daqui resulta não apenas o humor, mas o próprio princípio que entretece a obra, o da divergência e da reverberação de sentido, mediante a contínua ocultação e desocultação responsáveis pela ambiguidade. O romance não obedece à lógica da sucessividade nem à da causalidade, mas desarticula-se continuamente. Tristram Shandy é o primeiro a reconhecer o estranho estado de coisas entre ele e o leitor à altura do livro 4. Estando ele 1 ano mais velho e tendo escrito 3 volumes e meio, ele ainda não conseguira sequer completar o seu primeiro dia de vida. Logo, ele não avança como um escritor comum, mas deveria viver 365 vezes mais rapidamente do que escrever. Segue-se que quanto mais ele escrever, mais terá a escrever. Daí a pergunta: seriam todos os dias da minha vida tão movimentados quanto este? Mas este qual? O do seu nascimento, cheio de peripécias, atropelos e rupturas? Não. Trata-se daquele dia da escritura, não menos acidentada, interrompida e enrolada, regida por um movimento progre-regre digressivo. Digressões, aliás, confessa Tristram, são a vida, a alma da leitura. Retirai-as desse livro, por exemplo, ele diz, podeis levar o livro junto com elas. Um eterno e gélido inverno reinaria em cada página. Percebe-se que o importante não é o que narrar, mas narrar. Narrar como se narra, levando às últimas consequências a autorreflexão crítica. Texto e metatexto desenvolvem-se lado a lado. A obra é a sua própria gênese e Tristram um biógrafo único, já que, ao narrar um narrado que vai sendo, ele dissolve a narrativa de sua vida pregressa, perde-se em associações presentes de ideias momentâneas, destrói a história, entrelaça enunciado e enunciação e faz do tempo da narrativa o seu próprio tempo. Tristram não narra sua vida, mas vive a sua narrativa. A vida de Tristram é escrever. Ao escrever sobre o escrever, ele escreve a sua vida. Ele é um narrador autoconsciente que se reconhece como escritor. As lacunas, as dúvidas, os enigmas são essenciais à obra. Ao final do capítulo 17 do livro 9, Tristram nos convida a entrar na casa da viúva Wadman, onde já se encontra o seu tio Toby. Ao virarmos a página, eis deparamos a nossa expectativa frustrada. Os capítulos 18 e 19 estão ausentes. Vamos ao capítulo 20. Um travessão abre o primeiro parágrafo, outro travessão o fecha, e entre eles, asteriscos. Após esse surpreendente primeiro parágrafo, reticente depois de 2 capítulos omissos, uma frase tremendamente ambígua do tio Toby. Vereis o lugar exato, madame. Mrs. Wadman enrubesce. Olha na direção da porta. Empalidece. Cora de leve outra vez. Recupera a cor natural. Enrubesce mais violentamente do que antes, sequência de vivas emoções que Tristram traduz assim. Senhor, não posso olhar para aquilo. Que diria o mundo se eu olhasse para aquilo? Eu cairia dura se olhasse para aquilo. Bem que eu gostaria de poder olhar para aquilo. Não pode haver pecado em olhar para aquilo. Eu vou olhar para aquilo. Após essa tradução, a qual se seguem mais reticências, cortes e dubiedades, a narrativa dardeja-nos a próxima frase do tio Toby. Colocareis o vosso dedo sobre o lugar. Ao que a viúva retorque, não tocarei naquilo, contudo. A questão é que o tio Toby era um militar. Ele lutou durante muito tempo, mas ele sofreu um problema grave num combate. Foi a Batalha de Flandres, ele se feriu gravemente na virilha, um lugar bem recôndito mesmo. E como ele ficou frustrado de não poder mais combater, ele resolveu, no terreno da sua casa, no quintal, armar uma fortificação exatamente nos moldes do que foi aquela batalha. Então, ele tinha uma maquete com tudo direitinho e ele convidou a viúva a entrar lá para mostrar para ela como foi a batalha, como é que ele se feriu e tal. Então, quando ele diz que ela vai colocar o lugar no dedo exato, ele queria dizer na maquete, no lugar onde houve a explosão que estilhaçou a virilha dele. Obviamente, não foi isso que ela entendeu. Imaginou que ela ia botar o dedo em outro lugar. Então, por isso, ela diz, não tocarei nisso contudo. Imediatamente, nossos olhos saltam do texto e voltam às 2 páginas em branco, que se teria passado desde a entrada na casa até a estranha frase do tio Toby.
E aquilo é aquilo mesmo? Não pode ser. O tio Tobin não faria uma proposta tão indecorosa à viúva. Mas a viúva pensava era naquilo mesmo. Mas como é que eles teriam chegado a este ponto? Que teria a viúva dito naquela longa fala que abre o capítulo 20? De repente, no meio destas indagações, uma observação de Tristram atravessa minha mente. Sou de humor tão refinado e singular que, se eu julgasse, fosseis capaz de formar convosco mesmo o menor juízo ou provável conjectura do que está para vir na próxima página, eu a arrancaria do meu livro. Esta pequena sequência desvela muito da estratégia narrativa de Tristram Shandy. Do choque das omissões e revelações sucessivas emerge o que não é representável, e o não dito diz-se. Estas são as regras do jogo, as regras inéditas desse jogo único que é a obra. E a menos de as apreendermos e aceitarmos, ficaremos de fora, excluídos da festa, ao invés de compartilharmos do riso. É sempre mordaz e cáustico o tom com que Tristram se insurge contra regras, normas, leis e o tratamento que dispensa ao convencionalismo banal e ao dogmatismo reacionário da crítica. No primeiro capítulo do livro 5, ele se revolta. Faremos para sempre novos livros, como os farmacêuticos fazem novas misturas, apenas derramando o conteúdo de um recipiente dentro do outro? Ficaremos para sempre torcendo e destorcendo a mesma corda, sempre no mesmo caminho, para sempre no mesmo passo? Estaremos destinados até a eternidade, em dias santos como em dias úteis, a mostrar as relíquias do saber, como os monges exibem as relíquias dos seus santos, sem realizar sequer sequer milagre com elas? No capítulo 12 do livro 3, ele parodia um crítico por ofício, não um por natureza, comentando o solilóquio do ator Garrick. E como foi que Garrick recitou o solilóquio? E como foi que Garrick recitou o solilóquio na noite passada? Infringindo todas as leis, milord, agramaticalmente ao extremo. Entre o substantivo e o adjetivo, que devem concordar entre si em número, caso e gênero, ele fazia uma pausa, detendo-se como se tratasse de questão a decidir. E entre o caso nominativo, que Vossa Senhoria sabe deve governar o verbo, ele suspendeu a voz no epílogo 12 de vezes, durante 3 segundos e 3/5, milord, marcados pelo cronômetro. Admirável gramático. Mas, ao suspender ele a voz, suspendeu-se igualmente o sentido? Será que nenhuma expressão de sua postura ou de seu semblante preencheu o vazio? O olho estava silencioso, olhaste bem de perto? Olhei só para o cronômetro, milord. Excelente observador. Consciente do caráter revolucionário de sua obra, Tristram antecipa a crítica desinteligente ao livro. E quanto a este novo livro, que é o dele próprio, em torno do qual estão fazendo tanto alvoroço? Totalmente fora de prumo, milord, uma coisa muito irregular. Nenhum dos ângulos nos 4 cantos é um ângulo reto. Eu trazia minha régua e compasso, etc., milord, no meu bolso. Excelente crítico. 3 passagens colhidas em momentos distintos da obra dão a medida do desprezo de Tristram pelos preceitos reguladores. A primeira é essa. Grande Apolo, se estás num humor propício a concessões, dá-me apenas, não te peço mais, um só toque de humor nativo, com uma única centelha do teu próprio fogo, e manda Mercúrio, com réguas e compassos, se ele puder ser dispensado com os meus cumprimentos para... Não importa. Outro trecho. Tivesse eu o diabo de qualquer outra regra para guiar-me neste assunto, aí lá tenho alguma, como faço todas as coisas fora de qualquer lei, eu a entortaria e faria em pedaços, atirando-a depois ao fogo. Um homem deve seguir regras ou devem as regras segui-lo? Terceiro trecho. Se emendo neste ritmo, não é impossível, com a bondosa permissão dos demônios de sua graça de benevento, que eu possa chegar daqui para frente à excelência de prosseguir assim, que é a linha mais reta que pude traçar com o auxílio de uma régua de mestre de caligrafia que tomei emprestada para tal fim, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ao mandar Mercúrio com suas réguas e compassos para o diabo, Tristram não faz mais do que reafirmar o que dissera no início da obra após desculpar-se com Horácio. Não me confinarei nem às suas regras, nem às de qualquer homem que tenha existido.
reclamando, portanto, total autonomia na condução de sua obra. Não fora outro motivo alegado para a omissão dos capítulos 18 e 19 do livro 9, com a consequente supressão de 11 páginas do seu livro. Se vocês forem acompanhando, a contagem das páginas pula mesmo. Sai de uma página, pula 11 e aí tem a continuação. Então, e não foi outro motivo alegado para a omissão dos capítulos 18 e 19, com a consequente supressão de 11 páginas em seu livro. Ele precisava contar o 25 antes do 18 e do 19, e espera que isso sirva de lição ao mundo para deixar os autores contarem as suas histórias à sua maneira. Dogmas são frios como o inverno, como a fome, como a linearidade, como a austeridade mascarada, como a morte. Como fugir aos dogmas? Eis o desafio de Tristram. E eis a sua solução. Escrevendo uma obra que representa a ruptura com todos os gêneros narrativos, a recusa de qualquer sistema de decodificação, o esfacelamento e a decomposição perpétuos da unidade, uma obra que reivindica a todo instante a sua liberdade criadora. E como evitar a frialdade? Narrativivendo, misturando narração e narrado, atualizando a enunciação e conferindo-lhe a vivacidade de gestos, a um momento em que ele tira o chapéu para escrever com mais solenidade. Todos os males da hipocrisia, da impostura, da aridez de espírito se representam para Tristram na continuidade da linha reta. Driblá-la é uma missão de que ele jamais se descuida. Urge, então, adotar a circularidade, a diagonalidade, a obliquidade. Aliás, o pobre Tristram fora vítima, desde a sua mais tenra idade, de uma inexplicável obliquidade. Compreendem-se os gráficos do livro 6, capítulo 40. Esses são os gráficos que ele diz que representam o movimento seguido pelos seus 4 primeiros livros e pelo 5º também em seguida. Então, reparem que são as linhas que ele desenhou para mostrar qual foi a sequência que ele foi assumindo no livro. Os rococós e os arabescos desenham o sinuoso movimento narrativo dos 5 primeiros livros, em consonância com a própria impetuosidade indomável da vida. É altamente irônico, portanto, o tom da terceira citação a propósito de corrigir-se doravante e narrar linearmente. É curioso lembrar que o vocábulo inglês ruler significa, ao mesmo tempo, régua e legislador, e das duas ele quer se livrar. E como aliviar a gravidade e escapar à morte? Este é o desígnio mais fundo do livro. Já a primeira dedicatória o enuncia. Jamais uma pobre criatura dedicante pôs menos esperanças em sua dedicatória do que eu nesta, pois ela é escrita num obscuro rincão do reino e numa erma casa com teto de colmo, onde vivo num constante esforço de repelir os achaques de uma saúde precária e outros males da vida pela alegria, estando firmemente persuadido de que sempre que um homem sorri, mas muito mais ainda quando ele ri, acrescenta-se alguma coisa a este fragmento de vida. No livro 4, ele repete que o seu livro é escrito contra o mau humor, a fim de, por uma elevação e depressão mais frequentes e convulsivas do diafragma e das sucções dos músculos intercostais e abdominais durante o riso, impelir a bilis e outros sucos amargos da vesícula biliar, do fígado e do pâncreas dos súditos de sua majestade, com todas as paixões hostis que a eles pertencem, para dentro de seus duodenos. Dentro da terapêutica do humor, Yorick é a alma do livro. É um personagem importante. Quixotescamente esquálido, dono de um cavalo rocinanticamente magro, Yorick nasce de um cruzamento intertextual que remete a Cervantes e ao bobo da corte do Hamlet de Shakespeare. Quando ele morreu, alas, a página branca tingiu-se de um retângulo negro. Foi Yorick, afinal, quem sintetizou o livro numa última frase perspicaz e cômica. Deus, disse minha mãe, sobre que é toda esta história? Um galo e um touro, respondeu Yorick, e uma das melhores no seu gênero. Uma história de galo e touro, a cock and bull story, essa é uma expressão da língua inglesa, é um conto da carochinha, potoca, patranha. A resposta de Yorick, que encerra o livro, além de aludir galhofeiramente a esta expressão,
insere-se no subtexto sexual que permeia o romance, já que cock é um termo chulo para designar o pênis e o touro é o representante máximo da potência sexual. No romance, o galo é uma referência ao tio Toby. O touro, de controversa potência, é Mr. Walter Shandy, pai de Tristram. Mr. Shandy era um homem de hábitos graves e circunspectos. Uma vez por mês, na noite do primeiro domingo, após ter dado corda ao relógio carrilhão, ele se encontrava com a esposa. Na fatídica noite em que Tristram foi concebido, ele se esquecera do relógio. Mrs. Shandy, lembrando-se da desastrosa omissão no meio do ato, interrompeu, e foi uma dispersão de espíritos vivificantes. Desditoso Tristram, esse é o pai dele pensando, filho da ira, filho da decrepitude, interrupção, desacerto, desgosto. Existe um único infortúnio ou desastre no livro dos males embrióticos que poderia desarticular a tua estrutura ou emaranhar teus filamentos que não tenha caído sobre tua cabeça, ou mesmo antes de vires ao mundo. Que calamidades na tua passagem, que fatalidades desde então, gerado no declínio da vida de teu pai, quando os poderes da sua imaginação e de seu corpo já se debilitavam. Pobre Mr. Shandy, um idealizador de teorias tão férteis. Primeiro, a do tamanho dos narizes. O que foi feito do nariz de Tristram? Achatado, despencado, partido. Depois, a fulgurante teoria dos nomes de batismo. De todos os nomes do universo, nenhum despertava mais aversão em Mr. Shandy do que Tristram. Melancólico de sílabo, ele dizia. Tristram era para ter se chamado Trismegistas, 3 vezes forte. Ao invés disso, a fortuna urdiu e enredou tudo de tal maneira que do grandioso nome só restou a primeira sílaba Tris, ao qual o padre, não conhecendo outro nome com o começo, remendou o abominado Trum. Ele nasceu quase morrendo, então era preciso batizá-lo com muita pressa, porque senão ele morreria sem o sacramento. Correram com o nome, o pai não sabia se dava esse nome ou não, a moça empregada da casa correu com esse nome, mas ela não conseguiu guardar Trismegistas na cabeça, ela só guardou Tris. O padre disse, eu não conheço, a outra continuação só pode ser Trum, e aí o menino vai se chamar Tristram. E como se não bastasse, desastrou-se também a mais excêntrica e formidável de todas as teorias de Mr. Shandy, a da preservação da tênue e delicada tessitura do cerebelo, sede de todo o refinamento do nosso intelecto. Como evitar que o cerebelo fosse impelido, que o cérebro fosse impelido ao encontro do cerebelo, dilacerando a frágil trama dos seus tecidos? Bastava, essa era a ideia de Mr. Shandy, que a criança fosse virada de cabeça para baixo e que tudo fosse feito às avessas, extraindo o bebê pelos pés. Mas ninguém prestou ouvidos à sagacidade de Mr. Shandy. Poderia uma criatura que, como homem, foi vítima de toda sorte de cortes, quebras, rupturas, compressões e esmagamentos, ser, como autor, menos oblíqua, labiríntica, tortuosa e fragmentada? Poderia um nome tão nefando quanto impronunciável ter tido consequências menos ruinosas? Poderia o parto de sua obra ser menos emaranhado que o fora o de sua pessoa? Poderia o parto de sua pessoa, na sua enovelada obra, ser menos fragmentariamente narrado? E, ao narrar, poderia ele expressar-se de outra forma, senão mediante aqueles longos e sincopados períodos de sintaxe retorcida e retalhada? Poderia ele evitar as profusas enumerações que confundem e dispersam a sua narrativa, como os golpes e as adversidades flagelaram a sua vida? Poderia o emaranhamento que entretece o seu enunciado não perpassar a sua enunciação? Poderia, em suma, para uma narrativa que se forma, se deforma e se transforma, que é tecida, enredada e tramada diante dos nossos olhos, haver termos etimológico e literariamente mais propícios que texto, enredo e trama? Ao desconstruir, ironicamente, a forma romanesca, desnudando-a ao leitor, Tristram a torna perceptível, dando-lhe, por assim dizer, evidência ontológica. Tal é a delicadeza do tecido narrativo que ele se rompe a todo instante. Palavras a que faltam letras ou sílabas,
frases a que faltam palavras, períodos destituídos de uma ou mais orações, ideias carentes de conclusões, inícios desprovidos de términos, livros a que foram arrancados capítulos, diálogos iniciados num livro e retomados apenas no livro seguinte, capítulos cortados ao meio de uma conversa, sequências rompidas por eventos que só ocorrerão 2 capítulos mais tarde, etc. Podem-se evocar nessa conjuntura as 3 parcas, divindades infernais incumbidas de fiar, dobar e cortar o fio da vida humana. Cloto, responsável por tecer os fios da vida. Láquesis, encarregada de trançar o destino. Atropos, sempre pronta a rompê-los. Este substrato mítico esclarece o escuro véu que sombreia a obra. O que jaz misteriosamente escondido sob ele é a morte. Em todas as instâncias, tanto do enunciado quanto da enunciação, a morte está presente, acossando a vida de Tristram e a de sua narrativa. Fica-nos impressa na mente aquela página da morte, o retângulo preto sobre o fundo branco que surge logo no início da obra. Tristram, por vezes, interrompe a narrativa devido à sua saúde precária. Para afastar a morte, ele invoca o gentil espírito do mais doce humor, o mesmo que inspirou Cervantes. Avulta muito nitidamente a pedagogia do bom humor que anima a narrativa, o risilóquio, para usar uma expressão de Guimarães Rosa. Filho direto do humor é o wit, a agudeza e perspicácia de espírito que Tristram encarece em seu prefácio do autor, o qual, em conformidade com a irreverência geral da obra, só é apresentado ao leitor no capítulo 20 do livro 3. O prefácio é um longo ensaio em que Tristram se propõe a explicar como é que se dá que os homens de menos espírito são reputados como os de mais discernimento, o que é falso e infame, pois engenho, wit, e juízo, judgment, porque se contrabalançam numa espécie de sábio contraponto, são ajustados de modo a responder um pelo outro. Wit e judgment são precisamente os condimentos centrais com que Tristram tempera sua obra. Uma das manifestações do wit xandiano é o valer-se de toda sorte de expedientes para engendrar significado. O emblema, como ele diz que ele idealiza para sua obra, é um verdadeiro mosaico no qual elementos contrários, o branco e o negro, o claro e o escuro, círculos pequenos e círculos grandes, imobilidade e movimento, leveza e peso, poder-se-ia dizer vida e morte, se justapõem e se entrechocam, produzindo um sentido que transcende cada elemento individual e cuja essência não é representável nem visualizável, mas apenas mentalmente perceptível. Daquele emblema desprendem-se ideias, emergem conceitos. A esta estratégia visual vem somar-se um outro recurso. No capítulo 13 do livro 1, Tristram refere-se à sua obra como este trabalho rapsódico. A rapsódia é uma composição musical irregular, composta pela justaposição de melodias populares. A noção de rapsódia ratifica a de mosaico e acrescenta-lhe um aspecto novo, o elemento musical. É de lembrar que Yorick, que era um pastor, avaliava musicalmente os seus sermões. E ele dizia, então, dependendo se o sermão estava melhor ou pior, ele dizia moderato, tenute, grave, all'octava alta, com estrépito. E, ao ver-se embaraçado, assobiava o seu lilabulero, espécie de tema do personagem, seu, como ele dizia, argumentum fistulatório. De um lado, o emblema pictórico, de outro, a metáfora musical da obra. Nesta perspectiva, os reiterados cortes, as sucessivas rupturas, as interrupções do enunciado e da enunciação assumem uma nova significação. Eles engendram um ritmo sincopado que confere à obra uma musicalidade especial. Rege a narrativa de Tristram Shandy uma harmonia musical. Por que é que o capítulo 24 foi eliminado do livro 4? Por que ele foi eliminado? Por que, explica Tristram no capítulo 25? O livro é mais perfeito e completo, carecendo do capítulo do que tendo. O capítulo continha a descrição de uma cavalgada, mas esta revelou-se tão acima do estilo e da maneira de tudo mais o que eu tenho sido capaz de pintar neste livro, que ela não poderia ter permanecido nele sem depreciar todas as outras cenas.
e sem destruir, ao mesmo tempo, aquele equilíbrio e aquela estabilidade, quer bons ou ruins, entre capítulo e capítulo, de que resultam as justas proporções e a harmonia do conjunto da obra. De minha parte, sou um principiante na matéria, da qual conheço muito pouco. Mas, em minha opinião, escrever um livro é para todo mundo como cantarolar uma canção. Desde que se esteja afinado consigo próprio, senhora, não importa quão alto ou quão baixo você o faça. O capítulo foi retirado, então, porque estava fora do tom, desafinava. Uma obra harmônica é, portanto, aquela que não desafina, que entoa em todas as instâncias uma mesma concepção embasadora, executando em qualquer nível o tom norteador de um princípio gerador fundamental. E a harmonia não se faz apenas com sons, mas também com silêncios, tempos cheios e tempos vazios, capítulos e não capítulos, palavras, frases, ideias de um lado, brancos, lacunas, travessões do outro. Estamos diante de uma tensão de contrários, full e fasting, saciedade e jejum. Este é o assunto do interessante capítulo 17 do livro 6. Os antigos godos da Alemanha debatiam seus assuntos de importância em dois estados opostos, embriagados e sóbrios, o que dava às suas decisões o perfeito equilíbrio entre vigor e circunspecção. Mr. Shandy adorou essa ideia, mas ele se viu com um problema. Ele só bebia água. Então, como é que ele ia aproveitar essa ideia para ele? Sóbrio era o seu estado de sempre. Mr. Shandy, que só bebia água, muito tempo viu-se perplexo a perguntar-se como shandianizar o costume. Atinou, por fim, com a solução. Para resolver os problemas familiares, que exigiam tanto de energia quanto de austeridade, ele procedia a 2 leitos de justiça, em condições diametralmente contrárias. Depois de um longo período sem sexo e imediatamente após a satisfação sexual. Tristram, por sua vez, aproveita a lição do pai e, tristamizando-a, adota 2 procedimentos opostos e complementares para sua escritura. Ou ele escrevia metade repleto e a outra metade em jejum, ou escrevia repleto e corrigia em jejum, ou vice-versa. Escrever repleto é entregar-se à plenitude da inventividade e da audácia artística, deixar-se tomar pela liberdade criadora, não admitir interditos ou entraves de nenhuma ordem. Em jejum, porém, Tristram presta ao mundo toda a atenção e todo o respeito possíveis e demonstra uma boa parcela daquela subjugante virtude da discrição. Eis aí o equilíbrio entre loucura e sabedoria, entre wit e judgment, entre entusiasmo poético e reflexão crítica. Esta é a perfeita expressão da harmonia dos contrários, pois o que importa não é a saciedade ou a abstinência, mas a complementaridade entre ambas, de que resulta, como ele diz, um tipo descontraído de livro, cortês, disparatado, bem-humorado, shandiano, que faz muito bem aos nossos corações e às nossas cabeças, desde que saibamos jogar o seu jogo. A harmonia da obra resulta, portanto, de uma tensão de contrários, noção que remonta a Heráclito de Éfeso, de cujas lições aprende-se que o ser somente é enquanto devém. Trazendo este pensamento para o universo da criação shandiana, pode-se dizer que a obra só é enquanto se desdobra, no incessante movimento de formar-se, deformar-se e transformar-se. Para melhor refinar o desvilamento da estratégia narrativa adotada por Sterne, vale recorrer à concepção eisensteiniana da montagem, segundo a qual, da colisão de 2 fatores determinados, surge um conceito, proposta que, por sua vez, lembra o axioma gestaltiano que enuncia que o todo é mais que a soma das partes. A cópula de 2 hieróglifos simples não deve ser considerado como uma soma deles, e sim como seu produto, isto é, como um valor de outra dimensão, de outro grau. Cada um deles, separadamente, corresponde a um objeto, a um fato, mas sua combinação corresponde a um conceito. Do amálgama de hieróglifos isolados saiu o ideograma. A combinação de 2 elementos suscetíveis de serem pintados permite a representação de algo que não pode ser graficamente retratado. Em todos os pares antagônicos, os elementos não valem por si sós, mas por sua inter-relação. Da justaposição de 2 fragmentos, propaga-se um sentido que não estava contido em nenhum dos 2, mas nasce do atrito mútuo, da dupla provocação. Assim engendram-se a ambiguidade e a plurissignificação. Tensão de contrários,
A morte acossando a vida, suspendendo-a por instantes, rompendo o fio da narrativa, esta enrolando-se para despistá-la, deslocando-se em todas as direções, o humor dando alento a ambas, vida e narrativa, o mecanismo de rodas menores dentro de rodas maiores, mantendo a máquina em funcionamento, o romance se multiplicando, diferindo de si a todo instante, transcendendo-se, harmonizando-se em dissonância, da colisão eisensteiniana de todas as propostas lançadas neste ensaio a modo de explicação, explicitação da desconstrução irônica da forma romanesca neste romance sui generis, pode propor-se como para-antagônico fundamental, não propriamente vida e morte, mas morte e ressurreição, que dão ensejo a um morrer e nascer contínuos, como sequência essencial estruturadora do livro. Nesta perspectiva, a narrativa de primeira pessoa assume uma fundura existencial notável, porque já não se trata de relatar a autobiografia de um eu de outrora, mas de empreender a bioautografia de um eu de agora, que se engendra às expensas do narrar. Um narrar que suplanta em importância o evento narrado, pois se legitima como supremo ato de afirmação vital. Moderno, no inusitado manejo da forma narrativa, moderníssimo e premonitório no aproveitamento funcional de toda espécie de recursos gráficos que se incorporam ao gestual narrativo, The Life and Opinions of Tristram Shandy é ainda atualíssimo nesta escrita de si que dá à luz um ser do horizonte da linguagem num misto de entusiasmo criador e autoconsciência crítica. Finish. Bem, Maria Lúcia, como nós vimos, e os aplausos, né, que referendaram, né, começou perpassando, como ponto de partida, a tradição irônica na literatura. Depois, ela nos colocou diante do diálogo e da interação entre a linguagem e a metalinguagem, ainda no plano teórico. Com esses fundamentos e outras achegas a eles, ela penetrou nos espaços do sentido abrigados no Tristram Shandy. E com prodigalidade de exemplos devidamente explicitados, em que se revelou com percussiência o seu olhar crítico, lançado sob espaços do enunciado e da enunciação. Colocou-nos diante da estratégia romanesca que preside a estruturação do romance. Em síntese, ela fundamentou sua leitura, explicitou-a com agudeza, justificou, sempre com apoio no texto, tudo aquilo que nos mostrou no silêncio do romance de Sterne. Mas, ao nos dizer dele, ao nos dizer de Sterne, a sua agudeza mobilizou a nossa percepção na direção de um outro romancista. Parecia a cada passo que ela estava comentando o texto de Machado de Assis. Pena que não estava aqui o nosso Rouanet, né, para se rejubilar com as suas observações, Maria Lúcia. Ou seja, Maria Lúcia, você iluminou aspectos e dimensões da tecedura shandiana com que Machado dialoga na construção da sua arte. A cada passo, as folhas em branco, os cortes, a supressão do capítulo, a linha pontilhada, as dubiedades, o exercício da metalinguagem, o humor. E, em especial, a integração da narrativa, da narração, da ação, da reflexão. E, ao fundo, e você, no final, pontua com umas pinceladas sobre o tema, aprofundando ou apresentando um começo de mergulho que o tempo aqui não permitiu a você fazer, nem permitiria, estava no seu próprio programa de exposição, a ironia assumida, a ironia que realmente perpassa todo esse texto, e a sua fala nos mostrou com muita nitidez.
E uma fala que não surpreendeu, confirmou a sua competência. Didática, precisa, Maria Lúcia nos propiciou uma iluminadora visão da obra-prima brasileira de Sterne. Isso ficou comprovado, para quem está do lado de cá, nos sorrisos de encantamento intelectual que perpassaram vários dos rostos jovens que estão lá ao fundo. Às vezes, a cada conclusão de Maria Lúcia, se iluminava assim um leve sorriso que perpassava toda uma fila, ali a 12ª fila da plateia, estavam todas com um sorriso de quem está realmente se abeberando do que você estava aqui dizendo, e eu acho que isso é consagrador. É tudo meu filho, é tudo isso é meu consagrador. Isso é consagrador, isso é consagrador. E por isso a Casa de Machado de Assis agradece a você, e eu especialmente quero dizer que foi um gratíssimo prazer ouvi-la. Valeu, Maria Lúcia. Obrigado. Obrigada. Eu é que agradeço a atenção de todos, a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Então, cabe anunciar agora a programação, sempre dinâmica, sempre presente, de uma casa que todos os dias oferece uma vastíssima programação cultural para a comunidade, inteiramente aberta à comunidade e aberta também aos nossos acompanhadores pela internet. Na próxima terça-feira, neste mesmo horário, nesta mesma sala, a conferência de Oleg de Almeida, que tem como título Profeta, Artista e Jogador. 3 faces de Fyodor Dostoiévski. Depois, no dia 17 de junho, portanto, no dia 17 de junho, quarta-feira, às 12h30, horário que vai ser modificado, a Lira do Lira, Carlos Lira, celebra os 450 anos do Rio, com Carlos e Keirira. Aliás, o que vai ser modificado não é o horário do MPB, eu me enganei. O que vai ser modificado é o horário da música de câmara na BL. O MPB na BL permanece para a tranquilidade do coordenador, o Antônio Carlos de Ataíde, que já estava um pouco nervoso com o meu equívoco. Não, pode ficar tranquilo, quem vai mudar é o outro, não é o MPB na BL, não. Então, estão todos convidados e agradeço a presença. Está encerrado o seminário.